Bom, pessoal, nós vamos começar uma oficina de redação novinha para a FCC. Essa oficina a gente faz 3 por ano, para vocês entenderem como é que funciona. Então, todo ano a gente faz 3 oficinas da FCC. Em cada uma delas eu trabalho 10 temas novos. Geralmente eu trabalho mais de 10, mas o nosso compromisso é trabalhar 10 novos temas, 10 temas inéditos. Coloco sempre alguns temas extras, porque isso também acaba acrescentando bastante na sua preparação. A gente faz uma revisão básica da parte de teoria, agregando ao seu curso algumas aulas de teoria. Agregando quer dizer que é a mais ou é a menos? É a mais, né? Então são aulas que acabam agregando ali no seu curso, para que você chegue na hora da prova mais seguro para escrever, beleza? Então, o nosso objetivo é pegar aquele menino que ele sabe que a redação é um diferencial no concurso, que ele precisa ter uma nota alta em redação e fazer com que ele consiga ter um aproveitamento superior a 90%. E eu falo que a sua meta é essa, não é porque a gente tem que pensar para mais, não. É porque esta é a meta que te garante ser competitivo. Essa meta não te garante nem ser nomeado, mas ela te dá uma certa margem de competitividade dentro da redação, beleza? Bom, então nessa aula de hoje eu vou te ensinar os fundamentos básicos do texto dissertativo, como que as ideias estão organizadas, qual que é a estrutura e principalmente isso aqui, qual é a grade de correção que a FCC usa. Porque quando a gente vai começar uma oficina, a primeira coisa é você já saber o que vai ser corrigido no seu texto. Como é que a Flávia vai corrigir o meu texto? Ela vai corrigir dessa forma. Ela vai usar esse código. No conteúdo, ela vai avaliar assim, assim, assado. E é mais ou menos o padrão que a FCC usa, com uma diferença. Eu vou te entregar o seu texto marcado e comentado, porque o objetivo é que você melhore. E no caso da FCC, ela vai te entregar o texto sem nenhuma marcação e uma nota. E você vai ter vontade de bater na FCC, porque você gostaria que ela expusesse os motivos pelos quais aquela nota foi atribuída a você. Infelizmente, isso não vai acontecer, porque ela não explica, tá? Mas eu tenho certeza que já tendo uma clareza na oficina, você vai entender a nota atribuída à sua redação. As notas atribuídas à redação no dia do certame, para quem tem a redação corrigida, normalmente espelham o seu desempenho na oficina. Eu tenho muitos alunos que já foram aprovados e outros que não foram, que replicaram o desempenho na oficina. Melhorar em redação é um compromisso do aluno com o aluno, porque eu te vendo uma oficina de redação, aí você vai e não manda as redações para serem corrigidas. É lógico que nesse caso quem perde é você, né? Então tudo isso deve fazer parte aí para você avaliar como é que você vai proceder ao longo dessa oficina para ter o êxito no seu certame. Eu falo que para você se tornar um aluno em condições de fazer uma prova de redação e ter êxito, você tem que ter feito 30. É o mínimo, uma preparação, 3 oficinas de um ano, a gente fica pensando nisso. 3 oficinas de um ano, 10 redações por oficina, e aí você deveria ter tido aí 30 redações corrigidas, eu acho que é o mais adequado. Por quê? Porque nessa situação, você começa num ponto que às vezes não tem tanto domínio da estrutura, depois você passa por um outro estágio, que é o seguinte, sua nota é muito afetada em função do conteúdo. Tem hora que você entende o tema e tem hora que você não entende. Então, essa nota afetada também em função do conteúdo e depois você passa para um terceiro estágio, que já é o refinamento. Você domina estrutura e domina conteúdo. A expressão, eu estou considerando que você já veio com ela pronta. Até porque, se você tem problemas severos de expressão, provavelmente sua redação não vai ser corrigida. Por quê? Porque isso vai ter reflexo na sua prova objetiva. O aluno que vai ter nota na objetiva para ter a redação discursiva, ele sabe crase, concordância, regência, emprego de pronome relativo. Ele já tem esses domínios gramaticais muito mais refinados. Então eu falo que aí o terceiro estágio é refinamento. É um menino que lê muito, que já tem uma vivência de redação e a partir disso vai conseguir fazer um trabalho legal, tá? Nas oficinas de redação, gente, é o único caso de turma aqui que a gente restringe o número de alunos. Então nós só matriculamos 100 alunos na oficina de redação. Nessa última oficina da FCC, a gente está com 53. Eu aviso isso porque senão fica igual no caso do MPU. Depois o menino fica lá assim, me arruma uma vaga, me arruma uma vaga. Eu não tenho como me comprometer com você dessa maneira. Eu sei nós somos 3 corretores só, eu e mais 2, então a gente não consegue uma demanda muito grande com um prazo muito exíguo. Para manter a qualidade, para dar o retorno no prazo, para ser coerente com o que a gente, vamos dizer assim, quer prestar de trabalho para sua aprovação, a gente pega só 100 alunos, tá? Bom, então vamos nos conduzir para a aula propriamente dita
nós vamos usar esse material. Quem não tiver o material pode baixar o material. Vou te explicar algumas coisas primeiro no quadro, de como é que funciona a nossa oficina, tudo direitinho, tá? Então, todo mundo animadíssimo para começar uma oficina novinha. Então, nós vamos de oficina de redação. O nosso foco é específico na FCC, e a FCC tem todas as particularidades de redação que você imaginar. Não dá para eu misturar muito com outras bancas. É claro que o que você aprender aqui, você aproveita para fazer outros textos? Sim, óbvio. Só que os temas dela são muito mais difíceis, porque ela não usa temas o quê? Muito diretos. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é temas de redação. Existem 3 tipos de temas de redação. Você tem o tema de atualidades, que é o mais básico, não é o que a FCC gosta mais. Você tem o tema de atualidades jurídicas, que ela usa mais ou menos, e você tem os temas filosóficos, que é, vamos dizer assim, a preferência da FCC. Atualidades é igual caiu no TRT São Paulo de 2014. Falou assim, ó, o impacto das manifestações realizadas antes da Copa do Mundo para o Brasil. Então, o que essas manifestações significaram? Então, pegou um tema de atualidades. Se a gente fosse pegar atualidades, nós poderíamos falar sobre a mudança em função das novas eleições presidenciais. Então, eu vou falar de eleição, por exemplo. O que mais que eu posso considerar que é atualidade mesmo? Fake news, não posso considerar isso como sendo atualidades. Então, notícias falsas. Misoginia, feminicídio também. Formas variadas de violência contra a mulher. Atualidades, corrupção, migração, igual caiu na prova de papiloscopista da Polícia Federal agora, que foi o CESP que elaborou, migração, falar da questão da Venezuela, né? Então, isso são temas de atualidades mesmo, etc. Isso aqui é só para você ter uma noção do que é um escopo de temas de atualidades, tá? Então, quando eu falo em atualidades, tudo isso aqui entra. Para eu ter acesso a atualidades, onde eu busco esses textos, tá? Então, você tem como fontes que eu acho razoáveis. É o País, o site do É o País, eu acho legal. O UOL Notícias, acho bem legal. E o Guia de Atualidades da Editora Abril. Eu acho que vale a pena. Que ele é um periódico semestral, então, por exemplo, assim, não há necessidade de você ficar comprando Veja, né? O aluno que gosta de suporte eletrônico é o País e o UOL Notícias, eu acho que são os mais confiáveis. Não é que tem posicionamento isento, não, porque nenhuma mídia tem, mas ali pelo menos você vai ter um recorte muito próximo da linguagem que você deveria ver no seu texto, tá? Então, é o País, o UOL Notícias e o Guia de Atualidades da Editora Abril, eles vão discutir esses temas da atualidade que são pouco recorrentes na FCC. Pouco recorrentes quer dizer que nunca caem? Não, de jeito nenhum. Aparece, só que em ênfase muito menor. Então, por exemplo, na nossa oficina como um todo, entre os 10 temas regulares que eu vou trabalhar só um de atualidades. E vou trabalhar um de atualidades jurídicas e 8 filosóficos. Estou usando o padrão da FCC mesmo. Nos temas extras, eu posso te dar alguns de atualidades, não tem problema. Mas aí são temas extras, de modo que eu não vou comprometer o seu resultado, porque eu estou apostando nisso aqui, que é o que ela vem fazendo de praxe. O que são atualidades jurídicas? Aí você pega o que está acontecendo agora. Poderia ser um tema sobre terceirização, por exemplo.
Terceirização, eu já trabalhei em outra oficina. Reforma trabalhista, eu já trabalhei em outra oficina. Então, como a nossa meta é não repetir temas, eu deixo alguns temas lá disponíveis para vocês, mas são temas que já foram trabalhados em outros módulos. Mas atualidades jurídicas seria isso, ó. Quer ver um tema de atualidades jurídicas que eu acho que tem chance de cair e que, de repente, é uma boa pauta para a gente trabalhar? A efetividade dos 30 anos da o quê? Constituição de 88. Não pode ser uma coisa legal? Então, trabalhar aqui esses 30 anos da Constituição de 88. Isso aqui é o que a gente chama de atualidades jurídicas. Onde é que eu vou buscar as informações de atualidades jurídicas? Então, olha como é que a gente está começando a nossa oficina. Eu estou te falando os temas e as fontes. Porque a primeira coisa que eu preciso é que você saiba buscar conhecimento. Ninguém escreve do nada, não. A pessoa precisa ter um suporte de leitura. Então, nessa aula de hoje, eu vou te explicar o básico. Onde eu procuro, o que eu procuro, como eu faço para reter essa informação. Aí eu vou te explicar direitinho, vou te ensinar a montar uns quadrinhos. Como eu faço para reter essa informação e, principalmente, como o meu texto vai ser corrigido. Esse é o nosso primeiro contato para você ter essa noção aqui, tá? Então, aqui eu tenho aquele site Ius Brasil. Eu acho que aqui é bem legal, assim, em termos de conteúdo. Voz do Brasil também. Voz do Brasil você não precisa ouvir, não, né? Tem o site para você acessar. Então, atualidades jurídicas, você pode pegar o que está na Voz do Brasil já analisando e nesse site aqui, que é um site bem legal, tá? Se você gostar também, posso te indicar o Amo Direito, que traz muitas atualizações, tem lives boas, eu acho que também vale a pena, tá? Então, isso você vai conseguir trabalhar um pouco essas questões que podem versar sobre atualidades jurídicas, sendo que isso daqui corresponde a mais ou menos 10% da realidade da sua prova e esse daqui 10%. Lembrando que no nosso curso a gente está com foco no texto dissertativo, ou seja, a gente vai trabalhar nesse curso estudo de caso? Não, né? A FCC também tem como foco estudo de caso. Quando é estudo de caso, eu não ministro o curso sozinha. Eu dou a parte de estrutura e o conteúdo de direito é dado por outro quê? Professor, porque eu não vou dar conta de fazer tudo, né? Bom, e aqui chegou no tema que a FCC mais ama. Ela pega um fragmento de um texto, normalmente muito complexo, e pede para você escrever acerca do tema trabalhado naquele fragmento. Ou seja, você não sabe nem como é que é o quê? O tema de maneira geral. Onde buscar temas filosóficos? Bom, eu posso até olhar a Carta Capital, vai ter muita coisa legal. Tem que ter um cuidadinho com o viés, né? Porque pode aparecer alguma coisa que fica muito para um lado, muito para o outro. Então, no texto, você enxuga os excessos e se atém apenas o quê? Ao conteúdo. Tem um sitezinho que chama Filosofia para Todos, que também eu acho que é bem legal. E acho que você pode ler algumas coisas, por exemplo, assim, tem uma revista que chama Quarta Arte, que é muito bacana, que vai trazer alguns temas filosóficos e discutir a perspectiva desses temas. Só que aqui eu acabo tendo que te ajudar mais, vou te falar a verdade,
Por quê? Como é um tema mais árido, é melhor eu fazer alguns recortes de temas. Então, eu também trago para você as correntes filosóficas, faço um resumo disso ao longo do nosso curso. Então, a gente faz resumo, trabalha textos filosóficos, foco, transformar em redação. Então, a gente vai fazer muitos trabalhinhos sim. Agora, o que eu estou chamando de tema filosófico? Muitos dos temas filosóficos também estão dentro de atualidades, só que não são atualidades, como é que eu posso dizer, concretas, são atualidades mais abstratas. Então, aqui, ó. Limite entre ética e o quê? Moral. Conceito de justiça. Entenderam o que a FCC vai trabalhar? Validade da democracia. Conceito de família. Que aqui também poderia entrar em atualidades o quê? Jurídicas, mas aí tem uma percepção mais ética às vezes, né? Impacto social das redes sociais. Posso pegar aqui da internet como um todo, né? Então, temas mais filosóficos. O que mais que eu posso trabalhar? Bioética. O que mais? Conceito de verdade. Beleza? Aí ela pode trabalhar até um negocinho mais chique, que já caiu em prova, tá? Pós-verdade. Foi eleita a palavra do ano de 2016. Nós estamos em 2018, né? Então, a ideia de pós-verdade, quer dizer, aquilo que a mídia manipula e vai se consolidando, teve impacto na saída do Reino Unido da União Europeia, teve impacto na eleição do Donald Trump, e como que esses aspectos se encaixam dentro da sociedade. Que isso? Que mais? Modernidade, o quê? Líquida. Também pode ser um tema a ser trabalhado. O que mais além de modernidade líquida? Questão, já caiu museu, não já caiu questão de arte? Na prova do TRT Mato Grosso, por exemplo, caiu museu. Então, arte, artes e formas de representação. Papel. Da língua no desenvolvimento. Limites éticos para o desenvolvimento econômico, não é isso? Já caiu esse tema aqui, ó, direito à cidade. Então, como é que os espaços urbanos são utilizados, né? A ideia dos espaços públicos, uso dos espaços públicos. A ideia da privacidade, que hoje é altamente discutida. Ela gosta muito de temas dicotômicos, assim, privacidade versus liberdade de o quê? Expressão. Bom, aqui já fiz uma lista mínima de coisas que você já podia hoje começar o quê? A pesquisar. Porque o mais importante é o menino falar assim, por onde eu começo? Que tal você começar por esses temas? Então, você vai começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. Então, você já começa por esses 15 aqui, que você já vai aumentando a sua condição de ser nomeado, beleza? Bom, mas como que eu vou começar, Flávia? Então, olha aqui, ó, o que eu trabalhei nesse primeiro bloco? Tipos de temas, sendo que a FCC vai concentrar 80% das suas propostas nesse padrão aqui, e eu vou te mostrar que ela geralmente te dá um fragmento e quer que você, a partir daquele fragmento, extraia o quê? O tema, ou seja, o tema vem claro para você ou não vem claro? Não vem claro, tá? O tema vem de uma forma super oculta. Bom, então a partir do momento que você trabalhar os tipos de temas aqui, aí você vai fazer um negocinho que a gente chama de quadro resumo. Porque o nosso maior problema é o seguinte, Flávia, eu li sobre ética e moral, só que eu não consegui apreender nada. Ou ainda, eu li o texto, achei muito bom, mas eu não consegui entender como é que eu ia transformar aquilo em uma o quê? Redação. Então, por isso que você tem que ter um roteiro para você saber, assim, como transformar uma informação pequena ou grande em um texto dissertativo padrão, que é o que você precisa fazer. Bom, então a gente já leu o texto fazendo isso aqui, ó. Essa folha vai ser postada na área do aluno. O Robson até anotou ali que a gente está colocando esse roteirinho. Você devia imprimir 100, porque aí você já sabe que a sua meta é fazer quantas? 100. Então, aqui no cantinho você coloca 1 de 100, que é o que você pretende fazer para ter certeza de que você vai ter chance, tá? Vamos dizer assim, o responsável pela aprovação do aluno é o próprio aluno. Então, você colocou 1 de 100 aqui, aqui você colocou a data, então hoje, por exemplo, 19/10, só para você saber o que você estava fazendo, tá? Nesse roteirinho de leitura. Bom, o que acontece aqui? Escolhi um tema, então eu coloquei assim, ó, benefícios e prejuízos das interações no mundo digital, beleza? Então, o meu tema era esse. Ali, por exemplo, eu te dei uma lista de 15 temas. É o que você está colocando, tá? Então, eu estou colocando o outro aqui. Então, benefícios e prejuízos das interações em ambiente virtual, beleza? Bom, recorte. Recorte é tipo assim, ó, desses benefícios e prejuízos das interações em ambiente virtual, o que eu vou trabalhar mais especificamente? Por onde eu passo? Tá falando lá no texto que é no Brasil, que é no mundo todo. Bom, interações em ambiente virtual acontecem há muito tempo hoje. Mais recente, não é isso? Então, o que acontece? Eu tenho que falar nas sociedades o quê? Esse recorte, ele está basicamente respondendo isso aqui, ó. Ou onde, ou quando. Para eu saber qual é o escopo temporal que eu tenho que estar abordando no meu texto. Beleza? Bom, como eu quero ler uma reportagem sobre benefícios e prejuízos das interações em ambientes virtuais, eu quero preencher uma coluninha aqui, que vai ter aqui, ó, causas, consequências, aspectos positivos. Isso você pode ajustar se você não gostar do que está lá na minha folha. Aspectos negativos.
Mas o mais importante é que você leia preenchendo, porque depois você tem um fichamento de um monte de tema para poder efetivamente estudar para a sua prova. Porque o aluno que não sabe nada, ele não vai chegar lá e escrever um bom texto a ponto de ser nomeado, não. Bom, nesse caso aqui eu coloco um exemplo, coloco uma comparação, posso colocar um argumento de o quê? Autoridade. Se você quiser mudar algum campinho, não tem problema, tá? Isso aqui é o básico. Se eu tiver, no mínimo, esses pontos lá no meu texto, eu consigo montar uma redação depois a partir disso. E aí você já está lendo, separando o que é importante para você. Ou seja, quais são os elementos que a gente vai trabalhar nesse texto. Bom, benefícios e prejuízos das interações em ambiente virtual. Primeira coisa, quais são as causas dessas interações em ambiente virtual? Desenvolvimento que? Tecnológico, não é isso que eu tenho? O que mais que eu tenho? Criação de redes, o quê? Sociais. E por que as pessoas aderiram às redes sociais? A comunicação é o quê? Rápida e um custo mais alto ou mais baixo? Mais baixo, né? Então, eu tenho celeridade e baixo o quê? Custo. Beleza? Bom, em função do desenvolvimento tecnológico, da criação das redes sociais, da celeridade do baixo custo, as interações em ambiente virtual aumentaram ou diminuíram? Aumentaram. Então, aumento das interações. Aumento das interações, o quê? Virtuais. Consequência, eu posso deixar só aquilo ali. Aí eu vou analisar agora os aspectos positivos e negativos dessa consequência. Aumentou a relação, as interações, mais ambiente muito seguro ou ambiente pouco seguro? Você pode falar que hoje no ambiente da internet ou dessas interações existe um ambiente de manifestação de ódio, de linchamento digital. Posso falar isso? Pode. Em função de que acontece isso? É em função do anonimato? Eu tenho ambiente de ódio, que depois você pode reformular e escrever que é um ambiente de hostilidade. Eu posso falar na propensão de crimes cibernéticos? Sim? Então, essas interações em ambiente virtual, elas também propiciaram a ocorrência de crimes cibernéticos. Aspectos positivos, comunicação em tempo real, né? O que mais? Antes, você se manifestar sobre um determinado assunto, era muito fácil você ter público ou difícil? Difícil, você tinha que ser apresentador de televisão. Hoje, se você quiser, você vai lá e faz um canal no YouTube, e se você for bom naquilo que você faz, ou tiver consistência, é possível que você, inclusive, encontre a sua, o quê? Audiência, não é isso? Então, aqui, ó, maior facilidade de acesso e de divulgação de conteúdo. Beleza? Bom, o que eu tenho mais? Eu posso falar de uma integração de culturas? Acesso a culturas diferentes? Sim, você pode ler até em outro idioma, né?
Posso falar de interação cultural. Então, vou preencher nesse quadrinho para eu poder escrever o meu texto. Bom, aí, à medida que eu estou lendo lá, eu vejo um exemplo que me interessou. Então, eu vou e coloco esse exemplo aqui. Por exemplo, eu poderia pegar um exemplo falando o seguinte, que as pessoas hoje gastam muito tempo com redes o quê? Sociais. Que um cidadão adulto, em média, gasta 2 horas de seu dia com redes sociais. Mas eu sei esse dado mesmo, tá? Eu dei uma pesquisada. E isso acontece principalmente nos países o quê? Ocidentais, tá? País oriental não tem essa cultura, não. Então, essa cultura é mais nossa. Depois dos Estados Unidos, o brasileiro é o que mais consome Facebook e Instagram, tá? Pra vocês terem uma ideia de como é que nós estamos. Americanizados por dentro, né? E avacalhados por fora. Então, né, é porque assim, é uma cultura que nem é nossa e a gente acaba adotando. E aí não nota o impacto que isso pode ter. Às vezes sem ser positivo de certa maneira. Bom, então exemplo a gente vai falar assim, ó. Ou você pode dar um exemplo falando que até as crianças hoje interagem por meio das redes o quê? Sociais, né? Ou em ambiente como virtual, porque aqui está falando ambiente virtual como um todo. Comparação. Aí você pode dar esse exemplo falando que o Brasil só perde para os Estados Unidos, que a gente gasta muito tempo na internet. Ou você pode fazer uma comparação, falando que mídias como a TV e o rádio ganharam espaço ou perderam espaço? Perderam espaço Então, TV e rádio perderam espaço após a ampliação do acesso à internet. Argumento de autoridade. Argumento de autoridade, eu não sei se você sabe, mas a gente tem aqui no Brasil o Marco Civil da Internet. Então, o argumento de autoridade, eu vou procurar um autor, eu vou procurar uma lei, eu vou procurar uma referência mais concreta para respaldar o meu texto. Então, eu vou falar no meu argumento de autoridade que o Marco Civil da Internet no Brasil foi uma referência que tentou organizar as relações em ambiente o quê? Virtual. Então, vou trabalhar aqui falando sobre o Marco Civil da Internet. Então, gente, o que acontece? O aluno ele tem que ler um texto já fazendo um roteirinho assim. E ainda eu te falo mais. Se você for do tipo que tem muita dificuldade, sabe o que você pode fazer? Copie as frases no verso. Imagine que você está lendo isso aqui e gostou do exemplo. Copie a frase no verso da ficha. Então, você ainda pode copiar a frase. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou separando 100 negocinhos desse daqui, que é a minha meta até a prova, para poder fazer o quê? Reler na véspera da prova. Se eu já tiver craque em estrutura, isso aqui está replicando meu conteúdo. Posso fazer digitado, Flávia? Pode, mas não deve. Poder pode, porque tem aluno que não está acostumado mais a fazer nada à mão. Só que você tem que se lembrar de que a sua redação vai ser manuscrita. E minimamente você precisa treinar a sua ortografia e a velocidade com que você escreve à mão. Então isso daqui também já seria um exercício nesse sentido, tá? Então toda leitura que a gente faz, naqueles suportes lá que eu te indiquei, News Brasil, UOL Notícias, É o País, ou numa revista tipo Filosofias para Iniciantes, ou no site Filosofias para Iniciantes. Então, o que você vai fazer? Em qualquer ambiente desse, automaticamente você já quer extrair a informação e organizá-la
para que ela possa virar o quê? Um texto, não é isso? Essa informação aqui, ela está organizada de modo que eu tenha ideias que eu tenho que colocar onde? No meu texto. Se eu só leio, eu leio, não organizo nada, automaticamente vai ficar mais fácil ou mais difícil escrever depois? Mais difícil, beleza? Bom, então pensei no seu roteiro de leitura, agora a gente vai pensar na organização do texto, tá?